Evangelho que escreveu o evangelista João, capítulo 4, versículo 23, nós vamos destacar uma palavra e vamos caminhar nela. Deus abençoe a todos. Mais uma vez estarmos aqui pelo convite, pastor Rafael, muito humilde, muito gente boa. Deus abençoe o senhor, sua casa, o ministério, os amigos que aqui temos. Bom, vamos lá. João capítulo 4, o versículo 23, assim nos diz: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Assentai-vos, meus irmãos. Lembrando a todos que nós estamos em uma escola bíblica, então nós vamos traduzir alguns verbos que aparecem na aula de hoje. À guisa de introdução, nós temos aí o capítulo 4 do Evangelho de João, e eu estava pensando em dizer aos irmãos que existem algumas histórias exclusivas que apenas João relatou. Quando você estuda Mateus, Marcos, Lucas, você verá um evangelho conjunto. Mas quando você estuda o evangelho de João, você vai perceber que existem algumas histórias que só João registrou. A pregação de Jesus a Nicodemos, a ressurreição de Lázaro, esse encontro com a mulher samaritana e tantos outros textos e narrativas, nós chamamos narrativas exclusivas do Evangelho de João. E aqui nós temos o encontro de Jesus com uma mulher samaritana, lá no poço de Jacó, lá em Sicá. E de tantas verdades ditas de Jesus nesse texto, o que mais me impressionou foi quando Jesus disse que os verdadeiros adoradores seriam procurados por Deus. A gente tem uma ideia de olhar o verbo procurar em português, é procurar aquilo que supostamente nós perdemos. Mas a palavra procurar no grego aqui fala de sintonia, fala de relacionamento, fala de comunhão. Então, quando João escreveu o que Jesus disse, Jesus está dizendo que os verdadeiros adoradores, eles têm sintonia. O Pai não tem dificuldade em achá-los, porque eles têm relacionamento com Deus. Vejam que, eu digo isso, pastor Rafael, não vou lhe chamar de Rafael, vou lhe chamar agora de pastor, só no almoço que é Rafael. Viu, pastor Rafael? Quando a gente começa a imaginar o português, aí vem alguns apedrejamentos em relação à ideia de nós nos aprofundarmos no grego, porque em português dá a ideia que Deus está procurando como se não houvesse. Há sim os verdadeiros adoradores. Aqui estão, muitos deles essa noite, que foram achados, ou seja, tem sintonia, independente do local, da situação, de tudo que estejamos passando. O verdadeiro adorador, ele tem comunhão, ele tem sintonia. Então, Jesus está dizendo que o Pai, ele não vai procurar, ele vai estabelecer uma sintonia, um relacionamento com esta pessoa. Agora, o que me chamou a atenção, e será a nossa aula de hoje, é essa palavra adoração. Jesus está usando o verbo grego proskunel. Repitam comigo, proskunel. A palavra adoração no grego é proskunel. Então, para a gente entender proskunel, nós precisamos dividir. Pros, diga pros. Pros significa prostrar-se, dobrar o joelho, render-se, encurvar-se. A palavra kunel significa beijar. Então, se nós formos analisar,
A palavra proskunel significa alguém que encurva-se diante de uma suposta divindade. Diga comigo, grego, está fraco o grego, trabalha com imagens. Então, a imagem que Jesus vai utilizar é de alguém que chega perto de uma suposta divindade e, antes de chegar aos pés dessa divindade, ele dobra-se, encurva-se e vai de joelho até chegar aos pés dessa divindade e beijar. Tudo que nós temos de traduções do grego koiné vai nos levar a essa ideia de imagens. Então, Jesus está dizendo que os verdadeiros adoradores não adoram de cabeça para cima, mas eles adoram olhando aos pés. Porque o verdadeiro, olha, eu não quero dizer se você não der glória a Deus está mal, mas eu estou querendo dizer já. Entendeu? Os verdadeiros adoradores são aqueles que reconhecem as suas fragilidades, reconhecem que não são, que não têm nem condições de olhar para uma santidade, para algo sublime. Então Jesus está dizendo, olha, comece pelos pés me adorando, comece pelos pés me adorando. Então, a palavra proskunel, que é adoração, significa alguém que adora rendido. Significa alguém que adora porque sabe que está diante de alguém que pode, que é, que tem, que faz, que governa. Não, se tu não der glória a Deus, eu não paro. Está diante de alguém que tem poder, que é o único, que é o verdadeiro, que é o infalível, que é o imortal, que é o invisível, que é o dono de tudo, é o dono de todos, manda no diabo, manda em todo mundo. O segundo ponto que eu quero deixar é que aqui nesse texto, diga comigo, nós temos três. Eu anotava isso, irmão. Eu anotava. Meu sonho é ouvir umas coisas dessas quando eu estivesse aí do lado de lá. Diga comigo, nós temos três dimensões da adoração aqui. Ou seja, a adoração, ela envolve, pastor Rafael, três dimensões. Existe a dimensão física, a dimensão intelectual e a dimensão espiritual, e é essa que nós vamos estudar hoje. Mas quando se fala na dimensão intelectual, nós precisamos entender que ninguém adora a Deus de forma louca. Tem gente que diz assim, não, eu estava adorando a Deus, mas nem sabia. Então, tu não estava. Porque a dimensão intelectual é o raciocínio, é a razão que nós temos. Eu sei porque eu venho à igreja. Eu sei a quem eu adoro e por que eu adoro. Concorda, meu vice-presidente? Então, tem gente que diz assim, eu estou na igreja, mas não sei, eu nem vi. Então, não é Deus. É um monte de coisa menos Deus. Porque a adoração, Paulo disse aos romanos, quero entrar nessa, porque eu quero da dimensão espiritual, mas Paulo diz que o culto, né, o cultus no latim, prostrar-se, é racional, é com razão. Ninguém pode sair chutando cadeira, jogando cadeira nos outros. Ninguém pode sair cuspindo em nós. Hoje a camarada quer profetizar para nós, ele mais cospe em nós do que profetiza. Então tem que ter uma habilidade. O Espírito, ele não é sujeito ao profeta, como muitos dizem, mas a dimensão da razão. Eu sei o que eu faço, eu sei quem eu adoro, eu sei porque eu estou adorando, porque, aleluia, essa é uma dimensão com razão. Mas não é isso que eu quero estudar. Uma outra dimensão que envolve a adoração é a física. Às vezes alguém diz, levanta a mão, aí o crente diz, não levanta, é bobagem, mas quando estava lá no mundo, levantava. O assaltante é melhor aqui do que lá fora, é um assalto, pegou mais ou menos? Pegou, né? Então, às vezes tem que adorar com o corpo. Apresentem os vossos corpos. Dá para levantar a mão, se quiser até levantar o pé, pode. Importante que tu esteja adorando. Aleluia! Mas não é isso que eu quero estudar. Eu quero estudar hoje sobre a dimensão
espiritual da adoração. E Jesus fala sobre essa dimensão aqui. Irmãos, não se pode adorar Deus. E aqueles que dizem que adoram sem o Espírito Santo é mentira. Só se pode adorar Deus quem tem o Espírito Santo. E eu provo e vou provar, porque eu não sou de blé, 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 não. Eu sou de provar. Ninguém pode adorar Deus se não tiver o Espírito Santo. Eu não estou dizendo batismo com o Espírito Santo, que é uma outra coisa. Mas só se adora a Deus quem é casa do Espírito. A dimensão espiritual envolve o meu espírito com o Espírito Santo, e os dois se unem na adoração a Deus, que merece todas as coisas. Ninguém pode adorar se não tivermos o Espírito Santo. E eu vou provar isso. Vamos lá, minha amiga, como é o seu nome? Ana. Ana, vamos para 1 Coríntios 6,19. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 6. Eu só quero ver a tradução, né? Porque a minha é uma tradução diferente. 6,19. Tá bom, ótimo, obrigado. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo está escrevendo à igreja em Corinto e ele está inoculando no coração de todos a ideia de que cada crente é um templo. A palavra templo aí, se vocês quiserem anotar, façam. A palavra templo no grego é naos. Diga. Naos. Se vocês não falarem mais alto, eu vou aí no teu cangote. Naos. 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 A palavra utilizada, o que aparece no grego de 1 Coríntios não é templo, é naos. Porque Paulo não escreveu em português. Mas tem irmão que acha. E a gente fala isso, o irmão brigou comigo. Não, eu digo, irmão, calma. Se o senhor acha que ele escreveu, tá bom. Mas fico zangado comigo, porque eles acham. E tem um detalhe, Paulo nunca escreveu para nós, eu não sei, eu vou falar, não estou nem aí. Paulo nunca escreveu para nós, irmão. Vamos tirar isso da cabeça. Paulo nem sabia que nós iríamos existir. Mas tem irmão que acha que Paulo, quando escreveu essa carta, é para nós. Isso não é para... Tu é da igreja de Corinto, por acaso? Estou nervoso. É que tem uns irmãos que a cabeça é tão dura para entender, não querem aprender. Não querem aprender. Preferem ficar no achismo. E não se traduz Bíblia no achismo. Você não acha nada, irmão. Paulo, quando escreveu, ele escreveu para a igreja. Na hermenêutica, nós chamamos isso de interpretação. Chegou até nós na aplicação. Chegou para nós porque a Bíblia, ela foi feita por Deus. Mas Paulo não sabia que essa carta chegaria essa noite aqui. Ele não tinha ideia de que eu falaria tanto dele como eu falei em 30 anos. Entendeu? Então, tem que ter essa ideia. E outra coisa, agora tem gente que vai levantar e vai embora. 90% da carta de Paulo foi só informação, não tem revelação, não. É só informação. Lê a Bíblia. 1 Coríntios, fui informado através de Cloé. Colossenses, o gnosticismo. Epáfras não dá conta, vai lá onde ele está preso e pede para ele escrever uma carta. 1 e 2 Tessalonicenses, os irmãos não estão sabendo que hora Jesus vai voltar e o que vai acontecer com os mortos. Lá vai Paulo escrever. Você está entendendo? Só tem 1% de revelação quando Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aleluia. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Aí tem irmão que disse aí, eu estava dando uma aula. Isso é bom para falar na escola, né? Aí um irmão assim disse, não, pastor. Paulo não pode ter recebido do Senhor, porque esse texto aparece em Mateus. Ele copiou de Mateus. Aí eu tive que explicar para ele que quando Paulo escreveu,
não existiam os evangelhos. Os primeiros escritos que nós temos do Novo Testamento são as epístolas paulinas. Vocês entenderam? Não são. Não mandei convidar, eu é para ensinar, irmão. Eu podia ter ido lá, eu deveria ter ido lá para casa, mas, viu? Então o que acontece? Os primeiros escritos do Novo Testamento são epístolas paulinas, depois Atos e, por último, depois os evangelhos. Aí as gerais e o Apocalipse. Então foi uma revelação mesmo. Ele foi lá no Getsemane, o Paulo, olha que coisa bacana. Então, quando o Paulo escreve, vamos voltar aqui, porque eu já vi que os irmãos assim deram uma tonteada, né? Mas é assim mesmo, nós vamos para o céu, o importante é isso, né? Mas vocês vão para o céu sabendo também, porque chegar lá, aí vai evitar algumas perguntas, né? Olha lá, o templo, diga qual é a palavra templo no grego? Então, naos é a palavra templo, olhe para mim, a palavra naos fala de um templo que foi purificado, limpo, varrido, lavado. O Espírito Santo não habita em qualquer templo. Aleluia! Então, quando Paulo diz, vocês precisam saber que vocês foram lavados, limpos, varridos, e é por isso que só se adora a Deus quem tem o Espírito Santo. Quando foi que esse templo, eu e você, fomos limpos? Na hora em que aceitamos a Jesus. O sangue dele veio, nos limpou, varreu, tirou toda a sujeira. Olha, se tu não deres glória nessa. E alguém perguntou, mas tanto trabalho para quê? Aí alguém respondeu, vai habitar nesse templo uma pessoa maravilhosa. Essa é a ideia de naos. Só se pode adorar quem tem o Espírito Santo. Eu não estou dizendo, repetindo, eu tenho que ter cuidado. Quem aceita Jesus recebe o Espírito Santo na hora e já está apto para adorar. Aí você diz, não, tem muito ímpio que adora melhor do que os crentes. Mentira! Vá rebaixar outro, menos nós. Eu já ouço por aí, não, tem muito crente, muito ímpio, mais fiel do que crente. Mentira! Conversa fiada para justificar erros, não. Somos habitação, morada. É por isso que quando a gente adora, Deus diz, olha, meu templo está adorando. Quem tem o Espírito Santo aí pode adorar. Pode adorar. Então, na dimensão espiritual, não é à toa que Paulo disse assim, ó, eu começo a falar do Espírito Santo, a minha alma cresce. Quando Paulo disse assim, olha, há em vocês um tesouro em vaso de barro, já lembro dessa história? A palavra tesouro, tessauros, a palavra vaso de barro é ostraquinos, que fala, olha, se tu não deres glória a Deus nessa, fala de um barro que ninguém quer. Aí eu estou passando no aeroporto, nessas viagens finais, que eu estou terminando tudo isso, aí eu vi um livro lá, Como se faz vaso, um livro secular, bem fininho, eu só leio livro fino agora, se tiver 5 páginas, melhor ainda. Aí eu peguei e disse, eu vou ler. Aí eu estou lendo. Aí não é nada de crente, o autor, não é nada, não. Ele é arqueólogo, ele é esse negócio aí. E ele entrou na escrita do barro, ele disse assim, ó, há catalogados aproximadamente 200 tipos de barro. 200. Só desses 200 tipos de barro, de 8 a 10 servem para fazer um vaso bom. Olha. Quando Paulo disse que há um tesouro, ele está falando para a igreja em Corinto que exportava vasos. E muitos irmãos na igreja de Corinto trabalhavam com essa matéria. Então, quando Paulo diz isso, os irmãos dizem, eu sei como é que faz. Só que, olha, eu dava um glória. Só que esse oleiro, ele não dispensa nenhum barro. Pode ser ruim. Pode ser, porque nós somos um vaso ruim, viu, irmão? Tu acha que é barro difícil. Porque tem gente que acha que é melhor do que o outro. Que o barrinho dele é melhor. Tu nem imagina, é graça.
É só graça, meu irmão. Eu vou dizer algo, se tu não der glória a Deus, eu vou aí no teu cangote. Alguém disse que tu não serviria para ser vaso, mas você caiu na mão do verdadeiro oleiro. Ramandaiecha, pegou um oleiro bom. Aleluia, pegou um oleiro bom. Tudo bem até agora? Tudo bem? Posso continuar mais? Então diga comigo, só se pode adorar a Deus quem tem o Espírito Santo. Escute, é a dimensão espiritual. Agora vejam, eu estava pensando assim. Jesus falou para ela sobre o proscunel, a adoração. Mas Jesus também, ele era um adorador. Vá comigo aí em Mateus, por favor. Mateus, capítulo 26. Mateus 26. E o verso 30. Mateus 26, versículo 30. Jesus, ele também, preste atenção, ele falou sobre adoração, mas ele era um proscunel, ele era um adorador. E eu estava pensando, como seria Deus recebendo a adoração de Jesus? Paulo disse que ele foi achado na figura humana. Vocês lembram, Filipenses 2, que a palavra figura humana, figura é exedina no grego, que fala de troca de roupa. Jesus trocou a roupa de glória por uma roupa humana. Lá com o Pai, ele adorava numa dimensão, agora ele vai adorar o Pai numa outra dimensão. E Jesus, ele era um adorador nato. A gente percebe Jesus pregando, orando, jejuando. Nós percebemos todos os ambientes, mas aqui me chamou a atenção, quando antes de ir para o Monte das Oliveiras, a Bíblia diz assim, se você conhece português, sabe que a vírgula é uma pausa de respiração na frase. Então, quando se lê esse texto, dando valor à vírgula, ele cresce mais. Aí é o tempo que você pensa. Tendo cantado o hino. Então, nós temos que dar valor a essa vírgula que vem depois da palavra hinos, que se eu tiver tempo eu vou falar sobre as 5 dimensões da oração que Paulo fala em Efésios 5. E tendo cantado o hino. Então, nós temos que pegar essa frase, cantado, e ficar alguns minutos olhando. Ele, antes de ir para o monte, ele adora. Ele, antes de ir para ser preso, ele adora. Ele adora antes de ser traído. Glória a Deus, aleluia. Ei, me deu vontade até de falar algo estranho. Ele não adora no e depois, mas ele adora antes. O Senhor Jesus quer nos levar a uma dimensão de adoração essa noite. Adore antes da prova, adore antes da luta. Então, ele canta e sai. Aí vem a pergunta, ele saiu para onde? Aí o texto diz que ele saiu para o Monte das Oliveiras. Então, percebam comigo que ele adora antes. E o que vai acontecer nesse Monte das Oliveiras? Vá comigo em Lucas 24, verso 42. Bíblia, irmão, é escola, né? Escola. Lucas 24, 42. Lucas 22, verso 42. Olha só. Vá para o 43 logo. Jesus, ele sai da adoração, preste atenção, e vai para o Monte das Oliveiras. E é interessante, pastor Rafael, que ele leva 12, preste atenção à linha de raciocínio, ele leva 12, só que dos 12 ele tira 3. Então repita comigo, Jesus tem amigos
Entre os amigos. Isso não é acepção. É que nós temos amigos. Mas há os amigos entre os amigos, aqueles que você pode falar o que quiser. Não é? Porque às vezes a gente quer conversar alguma coisa com o irmão já assusta, eu nem falo mais nada. Ele já vem batendo na gente. E às vezes ele diz, vai orar. Não é orar, irmão. Ele quer desabafar. Ele quer que alguém ouça. É que tudo a gente espiritualiza hoje, irmão. Está depressivo, vai jejuar. Não. Está depressivo, vai se tratar. É que a gente joga tudo no É por isso que tem muito crente doente na igreja. Eu vou falar, porque eu estou com um fuso de 8 horas na cabeça. Para mim é de dia, vou logo dizer isso. Por isso que tem muita gente doente na igreja. Por isso que tem muita gente que não conversa mais. Porque quando ele quer conversar, o irmão já diz, vai ler a Bíblia. Ele nem escuta. Se ele quer conversar, é porque ele achou em você a possibilidade de receber uma palavra de Deus. E ele vai cantar, vai ao monte, e ele pega os 12 e depois os 3, só que nem os 12, nem os 3 ficaram com ele. Coloca o outro versículo aí, minha amiga, o 44 diz, e posto em agonia, diga comigo, agonizou. A palavra, olha agora, a palavra agonia no grego aí é agonizou. E agonia significa luta, desgaste. Agonia significa aflição, angústia, coração apertado, alma apertada. Então Jesus, depois de adorar, ele se pôs em agonia. E ele orava mais intensamente. Esta palavra intensamente no grego é ektenes. Digam. Se você não repetir, eu não falo mais, digam. Diga ektenes. Ektenes significa esticar, 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 esticar. Então Jesus lá no Getsemane, ele está sofrendo um desgaste porque está sendo esticado, esticado, esticado. O grego diz agonizo ektenes, ou seja, ele estava sendo totalmente afligido. Oração é uma luta. Oração não é brincadeira não, irmão. É por isso que tem pouca gente que ora. Porque oração é desgaste, é luta, é sofrimento. Tem horas que a gente sai da oração, parece que nós pegamos uma surra. Estou mentindo, irmão? Quando você não sai cansado da oração, é porque você não orou de verdade. Eu vou ensinar pelo texto grego que me dá direito. Jesus levantou cansado, desgastado. Quando você diz, meu Deus, parece que eu estou carregando sacos e sacos de cimento, significa que Deus ouviu a tua oração e a tua oração. Então, agora escute, Jesus está em agonia, agonizo, intensamente ektenes. A dor dele foi tão grande que ele começou a gotas de sangue tornar-se em o suor dele. Eu não vou entrar porque eu não sou médico, mas ficou como sangue. Mas o que me interessa aí é que ele adorou antes. E quem adora antes não permanece no Getsemane, mas ele só passa pelo Getsemane. Eu quero profetizar isso na tua vida. Se tu adorares antes, o Getsemane será apenas uma passagem. Tu não vai morrer no Getsemane se tu és adorador. É por isso que eu dou a ênfase que ele adorava. Ele era um proskunel. E ele chega e adora. Agora, o que é mais interessante, se tu não der glória, está mal. Os amigos dormiram, os amigos entre os amigos dormiram, mas o céu entrou em ação. A Bíblia diz que o anjo do Senhor o confortava.
Labaiando e andarás. Levanta essa mão até tocar no céu que eu vou profetizar. Quando te faltar a ajuda da terra, a ajuda divina não vai te faltar, não vai te faltar. A ajuda divina não vai nos faltar. Pega na mão desse amigo teu aí. Pega na mão desse colega de banco dessa aula hoje e diga: te prepara, porque a ajuda divina está sendo enviada. Oraias, Ribianda, Beriandária. Não vai faltar ajuda divina para quem adora. Quem adora? Eu me lembrei agora, me lembrei daquele texto de o povo está saindo do Egito. E eles vão para o Mar Vermelho, aquela coisa toda, que de vermelho não tem nada, mas deixa quieto. Aí está indo. Aí o texto diz que tem um mar, lembra o mar? Aí nessa hora o líder sofre. O pessoal feliz, cantando. Apareceu o mar, disse: aí Moisés, e agora? Piorou que tem aquele irmão que passa só as informações ruins, né? E o exército está lá atrás de Faraó, aí piorou demais. Aí Moisés vai orar e Deus disse assim: diga ao povo que marche. Se você olhar o hebraico, eu acabei de fazer um negocinho bacana esses dias. Se você olhar o hebraico, Deus diz assim: Moisés, não é hora de clamar não, é hora de marchar. Porque às vezes nós somos assim, quando é para orar a gente não ora. E quando é para agir a gente não age. A gente mistura tudo. Mas Deus disse: olha, diga ao povo. E aconteceu que não foi o cajado que abriu o mar não, viu, irmão? Uma vez uma camarada pregando, e não é pastor Carvalho, eu fechei o olho e só dei glória, glória, porque eu não queria dizer que não e nem sim, porque não é sim nem não, é? Mas tudo bem. E eu, glória e tal. Aí depois ele me perguntou, eu fui dizer para ele que quem abriu o mar foi um vento oriental, que está na Bíblia. Não faz bico não, porque quanto mais bico tu faz, mais eu falo. Eu sou movido é bico, é melhor tu sorrir, fica melhor. Não fica zangado, porque quanto mais tu zanga, mais eu sei que eu estou te confrontando. Veio um vento oriental e... Aí o povo começou. A Bíblia, olha, se tu não der glória, a Bíblia diz que eles passaram e com pé enxuto, ou seja, não, a água, o vento queimou ali, nem lama, nada. Isso deu dor de cabeça para mim, irmão, para mim, eu fiquei com dor de cabeça. Eu digo, mas por quê? Por quê? Aí eu pensei, vem a iluminação, não revelação. O meu irmão disse, eu tive uma revelação bíblica. Eu pensei, está criando outra Bíblia aí, né? Não tem mais, tem iluminação só. A revelação foi fechada. Amém? A gente tem que acabar com esses negócios, irmão. Porque, eu estou recebendo uma revelação bíblica. É outra Bíblia que você está tendo? Essa já fechou. Tudo aqui está suficiente. Porque nós temos a iluminação da revelação que foi inspirada. Eu dava glória a Deus, mas tudo bem. Vocês não querem mais dar glória? E sabe por que eles passaram e não tinha lama? Porque Deus, quando faz o milagre, Ele é tão perfeito. Olha lá o rostinho dele. Ó. É tão perfeito que Ele pensou assim, se ficar lama, na hora que eles pisarem, eles vão lembrar dos 400 anos no Egito que malhava o barro para fazer tijolo. Então eu não vou permitir nem que eles lembrem. Autor Carvalho Júnior, quem pregar tem que dizer que fui eu. Né? Porque estão pregando minhas mensagens e estão orando a noite toda. Mentira. Glória a Deus. Uma vez ele pegou sobre Paulo, eu estava no primeiro banco lá em Campinas. Oh, meu Deus do céu. Corajoso esse pastor de vocês. E Deus, quando faz o milagre, irmão, é perfeito. Eu vou secar, porque se eles pisarem no barrinho, eles vão lembrar do Egito. O Egito nunca mais. Quando você adora, Deus abre os mares. Aleluia. Levanta a mão aí. Adora, prosnel, adora, adora. Adora porque o anjo do Senhor está vindo ao auxílio de Deus.
Não fique triste que todos te abandonaram. O céu não vai te abandonar. O céu não vai te abandonar. Mas não foi só isso que aconteceu depois da adoração. Vá comigo, essa aqui eu vou demorar um pouco, tá, pastor? João 18. João 18. Tudo bem, irmão, até agora? João 18, verso 10. Eu tenho que abrir aqui porque tem uns verbos aqui, aí eu... João 18, versículo 10 diz assim, ó. Então Simão Pedro puxou da espada. Vamos entender essa palavra espada. Não é espada de soldado, porque ele não é soldado, ele não pode usar. O senhor acha que era espada mesmo? Mas não, então o senhor vai por onde o senhor pregou, vai despregando isso agora. Ele não tem como era exclusividade da armadura de quem é soldado, ou vai dar uma espada para pescador? Tem sentido. E muito. A palavra espada aqui no grego é adaga, é para cortar o peixe. Simplesmente, ele é pescador. Não é espada. Tem gente, você não fazia assim não, também na hora da pregação, não. Meu Deus. Pastor, vamos. Pastor, vamos embora, porque depois Eu não estou rindo, eu estou rindo é da humildade dele, viu? É melhor ser assim do que... Eu nunca preguei, eu preguei muita coisa errada também. Mas não ele não cortou a orelha do mal? Se o senhor deixar, eu vou explicar. Ele já quer na orelha, eu estou na espada, ele já quer... Ele gosta de dar uma... Cuidado com esse pastor. Então, a palavra espada, vamos lá, voltar à aula, é uma adaga que peixe usava. Por que, Pedro? Porque ele não é soldado, ele não pode. Vejam bem. E feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. A gente consegue, meu amigo, entender o texto quando se traduz. Aí não tem erro. Por exemplo, a palavra feriu no grego aqui é epaiou. Diga comigo. Epaiou. Feriu é em português, mas o texto grego é epaiou. E epaiou fala de algo que é cortante. Por isso que a tradução em português colocou a palavra espada. Que corta. É algo cortante. A palavra ferir no grego aí, repita comigo, é apokopito. Mais alto. Apokopito. E apokopito vai revelar para nós que Pedro nunca queria cortar a cabeça dele. Se o Malco não é um soldado, ele não desvia de sair do pescoço. A gente prega. Eu já aprendi, sim. Diga comigo, apokopito. Apokopito significa cortar não de forma horizontal, mas vertical. Então ele só mirou a orelha mesmo, porque o elemento que ele tinha era só na orelha. Entendeu? Então, se não aparece a palavra apokopito, a gente pode falar, mas apokopito fala de cortar de cima para baixo. De cima para baixo. Não de forma horizontal, mas de forma vertical. Então, é uma lenda que os pregadores como eu criamos para dar ênfase à pregação. Não se torna errado. E o meu problema é quando nós acrescentamos ao texto aquilo que o texto não diz. Aí torna-se um pecado. Então, quando Pedro foi cortar, ele foi cortar mesmo só a orelha, e ele mirou a orelha direita, porque apokopito fala de um corte de forma vertical. Tudo bem, mas o que me impressiona não são aí as traduções. O que me impressionou nesse texto é que Jesus poderia ter dito assim: que bom, Pedro, alguém me defendeu. Pedro, tu serás promovido. Mas não foi essa a atitude de Jesus. Porque quem tem um coração de adorador não é vingativo.
Ele saiu da adoração. Então você que eu vou falar, doa quem doer. Você que é vingativo, torce, bem feito, você nunca é um adorador. Você apenas joga algumas glórias que batem e voltam. Mas quem adora não sente prazer em ver alguém ferido. Quem adora não diz assim, bem feito, como a gente ouve no nosso meio hoje. Nunca é a atitude de quem adora, tá vendo? Foi mexer com a minha família. Eu venho essa noite como profeta da Bíblia aqui, para profetizar que quem adora não fica feliz ver o irmão sangrando. Então você que torce para o mal de alguém, é vingativo, você nunca foi adorador. Você, aliás, nem é transformado. A palavra nunca transformou sua vida. Porque Jesus poderia ter dito, que bom, rapaz. Mas Jesus não aceitou a atitude. Por quê? Porque ele cantou antes, adorou antes, adorou antes. Aleluia! Araiedas. Ele adorou antes. Então ele não tem esse coração. Qual foi a reação de Jesus como adorador? Vá comigo em Lucas 22. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Olha, eu quero dizer para os pastores aqui que não se sintam constrangidos às vezes, porque se traduz algo naquilo que vocês pregaram diferente. Eu cansei de errar também. Não era um erro, era uma ideia que nós tínhamos. Não fique achando que você não presta mais para pregar. Pelo contrário, seja humilde e aprenda. Só isso. E não fique achando, não, eu não concordo. Então tem que provar para mim o quê? Quero provar alguma coisa? Não. Entenderam? Eu cansei de confundir Eliseu com Elias. Eu coloquei o Eliseu no carruagem lá do fogo e foi embora. E o Elias que ficou. Aí o pastor disse, e o pastor dizia atrás, eu não entendia. Entendeu? Cansei de confundir, é normal. O que é bonito é a humildade para aprender. Isso que é bonito. Aleluia! Eu estava numa escola e o pastor disse assim, a escola será, Carvalho, os 12 apóstolos. E nós vamos fazer um sorteio aí, cada professor vai falar de um apóstolo. Aí eu fiquei com Pedro. Aí o meu dia, cheguei já de tardezinha, comecei a falar sobre Pedro. E cheguei na parte do cantar do galo, né? Que não é galo. Que a palavra galo no grego é galacium, que é o toque de trombeta para mudar a guarda. Porque como é festa da Páscoa, tem que tocar 2 vezes, mas quando não tem muito movimento de Jerusalém, se toca 2. Uma, antes que o galo cante 2, 3. E eu disse isso na igreja explicando. E o professor anterior entrou na minha área e disse que era galo, ainda fez o barulho do galo. Aí quando eu falei que não era galo, a igreja disse assim, aí eu pensei, os irmãos dão glória a Deus diferente aqui, né? Eles dão Aí conversa vem, a gente tem a resenha pós-culto, que é o restaurante, falando de coisa boa, e o pastor disse, Carvalho, agora você precisa me ajudar, porque o pregador de ontem falou que era galo, e eu passei pregando 40 anos que é galo. Aí vem você dizendo, eu digo, pastor, não pode ser galo, porque galo é um animal imundo, como é que ele vai estar no templo? E como é que o galo vai saber a hora de cantar? Peraí, agora tá, não, é toque de trombeta. Mas antes de eu aprender isso, eu preguei que era galo também. Vocês estão entendendo? O que é bonito é aprender uns com os outros. Aleluia! Que maravilha, não é? Então veja bem, Lucas capítulo 22, o versículo 50, minha amiga, coloque aí, diz assim, e um deles golpeou o servo. Interessante que a visão de Lucas é mais profunda do que a visão de João, porque ele é médico.
Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, mas Jesus interveio dizendo: basta. Ele não aplaudiu. Quem tem um coração de adorador não aplaude. E nós temos que parar de sangrar o irmão. A gente tem que parar de cortar a orelha do irmão. Você não foi chamado para isso. O Espírito Santo, essa noite, quer colocar um coração adorador na nossa vida. Raindorias. Quando alguém está sangrando, nós temos que curá-lo. Jesus não disse: ei, Pedro, eu vou te promover, tu vai ganhar um campo agora por causa disso. Mas ele disse: basta. Ô glória, se tu não entender, já era. E tocando a orelha o curou. A palavra tocar aí, repita comigo, é apitomai. Mais forte, apitomai. E apitomai significa que Jesus pega a orelha do Malco. Está cheio de terra. É aquele bombonzinho que cai e ninguém vê, a gente... Pegaram ou não? É, todo mundo já fez isso. Eu nunca fiz. Meu Deus, tu é anjo, é? Ele pega, a palavra apitomai significa apertar com força, firmemente, segurar com força. E o texto diz que o curou. E curar aqui, repita comigo, iaomai. Significa, além de colocar a orelha no lugar, curou a audição, porque quando Jesus faz, ele faz algo perfeito, perfeito, perfeito. O que eu quero dizer com isso, se tu não entender, eu vou embora, vou ali para aquela sala. É que Jesus está realizando, pastor Rafael, pregue a isso aí no Brasil. Ele está realizando o seu último milagre antes da cruz. Ramandaraya. Ele antes da cruz ainda tem tempo de curar alguém. Ali ele seria pego pelos próprios soldados do templo. Depois ia para casa lá do Anás, seria castigado, passaria a noite toda sofrendo, ia carregar o patíbulo. Mas aí ele tem tempo de pensar nos outros ainda. Isso é posição de quem adora. O adorador não pensa só nele, pensa nos outros. Remandaraia, levante a mão e dê glória se tu podes. Deus. Ele poderia ter dito: agora eu não faço mais nada. Mas o mesmo homem que ele curou daria ordem para chicoteá-lo. Mas quem adora, quem adora, quem adora, quem é proscunel, quem foi achado, quem tem sintonia, quem tem sintonia, quem tem sintonia, eu vou dizer até você dar glória. O Espírito Santo quer despertar em nós um princípio de uma adoração numa dimensão que ninguém conhece, aleluia. Então essa noite, se alguém está ferido, o papel do adorador é curá-lo, até o irmão que te feriu. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz assim, ó: segui a paz com todos. A palavra seguir no grego é dioko. E dioko é uma palavra para caçador. Quando Paulo utiliza a palavra dioko, ele está dizendo que a paz, ela se esconde. É por isso que ela precisa ser caçada. Aleluia. Não se acha paz, ela se esconde. Somente no nosso meio. Então, a paz, ela recebe a paz. Só quem disse isso é Jesus. João capítulo 20, quando eles estavam trancados, ele atravessa a parede, a palavra trancados é pleio, e a palavra porta é turra. Ele atravessa a porta trancada e diz paz. Ele é o único. Mas para o nosso meio nós temos que ir atrás da paz.
Viu como ninguém dá glória quando aperta o trem? Nós temos que procurar paz. Ah, mas o irmão não quer paz. Procura. Vá, caçador. Tu é um caçador da paz. Senão nós vamos nos matar dentro da igreja. Vai chegar um dia. Nós vamos ficar matando, torcendo, porque nós queremos cargos, campos, posições. Nada de glória, né? Mas eu vou falar tudo porque eu preciso dormir. Então Paulo diz, busque a paz, caça a paz, vá atrás da paz. Porque tem irmão que é chato demais. Tem irmão que faz de tudo para a gente não amá-lo. Eu estou mentindo aqui, irmão? Tem irmão que dá vontade de levantar ele no cangote, mas não tem, porque depois tem que pedir perdão. Então é melhor viver em paz. Aleluia! Não, eu estou cheio de... Minha cabeça está fervendo. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que o amor é paciente. A palavra paciente é macrotomia. Macro é algo grande. Paulo está dizendo que o amor é longo. Porque se a gente não tiver amor longo, a gente não sobrevive. Seguir a paz com todos. Todos do grego é paz, é completo. Pare de escolher um irmão para ser amigo. Viu como agora ninguém dá glória? Pare de escolher um grupinho. Eu só sou desse grupinho na igreja. Jesus não tem grupinho, ele tem corpo. Não, vou embora. Jesus tem corpo. Mas hoje é um grupinho A, o grupinho B, eu vou falar, Jesus, calma. É um grupinho B, um grupinho A, para cá. Aí o grupinho do riquinho, para com e outro e tu, irmão. Para de ser menininho, tudo fica zangado, cresça, amadureça. Tudo tu quer pipo, meu irmão. Tudo quer mamadeira. Se o pastor dá uma palavra dura, ai, não vou para a igreja. Vai para o inferno, então, quer ir para o inferno? Agora, hoje a nossa liderança tem que ter cuidado, porque os irmãos são tudo de meia dúzia, tudo de vidro. Obreiro, alguns sobretudo de vidro. Que isso? Não venho mais. Vai encontrar o capetinha lá, o chifrinho. Eu quero encontrar alguém de asa, viu? Mas... deu para entender o que eu estou falando? Nada me tira da igreja, nada vai tirar você da igreja, meu irmão. Fica firme. Porque às vezes o pastor vem arretado mesmo, é normal. Esse sorrisinho engana muita coisa, irmão. Às vezes vem arretado, eu sei, eu já fui. Primeira igreja que eu assumi depois que eu saí de Pinda, ter ficado ali lavando banheiro daquela rapaziada, tempo difícil. Mas estudei. Eu amo esse pastor que fez isso comigo. Ele disse, eu quero tossir, irmão, tá uma tosse junto com riso. Eu estou me engasgando aqui, peraí. Aí ele disse, tem uma igreja para fazer a convalidação do teu trabalho aí e tal, tu vai assumir uma igreja. Falei, tá bom. Quantos membros? 7. No dia da minha posse, à noite, morreu uma. E a que dava o melhor dízimo. Pastor, o pastor presidente disse assim, o Carvalho Júnior já chegou matando crente na igreja. Mas não é fácil, tudo começa pequeno, entendeu? Mas que essa noite, irmão, o amor de Deus, os corações de adoradores se manifestam. Vamos curar as pessoas em vez de sangrá-las. Rindaraia. Eu sei que não é fácil, mas é possível. Hebreus diz a seguir a paz com todos e a santificação. Faça assim com a mão, só quem quer. Faça assim, relacionamento horizontal. Faça assim com a mão, relacionamento vertical. Hebreus diz 2 tipos de relacionamento. O horizontal com todos. O vertical com Deus.
Mas para chegar aqui tem que passar por aqui, viu, irmão? Não adianta me vir profetizar se não perdoa. Vai profetizar para você mesmo. Camarada, fala mal dos outros, fala mal da liderança, ninguém presta, aí no culto fica... Eu mando voltar, vai, lá pro banco. Primeiro tem que ir comunhão aqui, ó. Eu prefiro o tipo de crente que tem comunhão com o irmão do que sair profetizando sem ter. Então, se Deus nunca te usou, mas se tu tem comunhão, a tua adoração está chegando aqui, ó. É isso que importa. Ei, aleluia. Tudo bem até agora? Pastor, e aí? 9? Não tem mais. Acabou. Se eu der mais uma baldada, já foi embora. Tudo bem até agora? Então, nós estamos no proskunel. Vamos olhar as formas que Paulo traz as dimensões da adoração, ok? Efésios, capítulo 5, vamos. Puxa, que escola leve, né? Que maravilha. Que igreja leve para pregar. Glória a Deus. Efésios, carta da prisão, não é? Efésios capítulo 5, minha amiga, e o versículo 19. Preste bem atenção. Paulo, ele era um adorador nato também, proskunel. Existem, pastor Rafael, aproximadamente uns 30 hinos no Novo Testamento. 30. Paulo cantou 4. Paulo cantou 4 hinos. Numa outra oportunidade a gente vê isso. Mas Paulo é um adorador. E aqui, Efésios 5,19, ele fala de algumas dimensões da adoração que ele queria que a igreja em Éfeso participasse e chegar até nós. Ele diz, falando entre vós com salmos. A palavra salmos, repita comigo, psalmos. Psalmos é a palavra grega utilizada pelo escrito de Paulo, que hoje se traduz para salmos. Então, a palavra psalmos fala de cântico de louvor. A gente imagina, ou imaginemos, pois, que Paulo está falando dos salmos que aparecem na Bíblia. Sim, mas Paulo, psalmos, fala de todo o cântico de louvor a Deus, para Deus, para Deus, para Deus, para Deus. Então, Paulo está dizendo, quando vocês ficarem juntos, cantem para Deus. Não cantem para mostrar voz. Não cantem para mostrar talento. Cante para mostrar uma adoração. Aleluia! Estou sentindo Deus. E ele fala hinos. A palavra hinos no grego aí é runos. Runos com H. Runos, que significa uma composição para Deus. A palavra cânticos espirituais no grego aí é odaís, que fala cantar em línguas diferentes. Paulo começa dizendo cantando e louvando. A palavra cantando traz a ideia de aumentar a voz, e salmodiando, que tem a ideia de pisá-lo, tocar um instrumento como se fosse uma harpa. Então Paulo está dizendo, quando vocês se reunirem, cantem louvores, cantem composições para Deus, cante hinos espirituais, pegue os instrumentos e louvem a Deus. Cantar para Deus. Agora está gravando? Divulga. Cansei, eu andei 30 anos, eu não preciso mais provar nada para ninguém. Eu acabei de vir do 26º país que eu conheci. Conheci 26. E só não prego mais porque eu não tenho mais voz, minha voz é fina e estou cansado.
Então eu vou ficar só em São Paulo agora, só Pouso Alegre, Campinas. Cansei. Mas eu estou cansado de... Muito disseram assim, o Carvalho, eu estava com a Elane de Jesus lá em Imperatriz, semana retrasada, e ela disse assim, o senhor tem a fama dos cantores, do senhor não gostar de cantor. Eu falei, não é verdade, é eles que não gostam de mim. Sabe por quê? Porque eles querem tomar todo o tempo do culto, alguns, todo o tempo do culto, e uns hinos engraçados, não é mais para Deus, é para nós. Ninguém pode cantar para nós, irmão. Quando se canta para nós, não é culto, é show. A gente tem que cantar para Jesus, aí é culto. É um tal de, eu vou cantar para o meu marido. Vamos cantar para o teu marido, canta lá no quartinho para ele. Aqui é lugar para se cantar para Deus. Eu estou explicando o grego para vocês, não tem para onde correr. É cantar para Deus, usar instrumento para Deus. Aí, porque eu te amo, tu me ama, ai, meu amorzinho. Que conversa é? Olha como estão os nossos congressos hoje. Olha como é que... Aí eu tenho moral para dizer isso, porque eu andei. Eu só não morri porque Jesus teve misericórdia de mim. Mas eu quase morro, porque Deus ele vai ficando de lado. E é um hino vingativo. Deus vai te pegar. Vai quebrar tua perna, vai matar tua casa. Mentira! Canta-se para Deus, irmão. A gente tem que cantar é para Jesus. Tem que fazer uma triagem nos nossos hinos hoje. Eu estava agora recente no evento e uma dupla cantando acabou com os obreiros. Porque não tem mais obreiro que preste, não tem mais molecotes que começaram ontem, que não tem história, sai ofendendo a gente com o maior cara de... Aí eu peguei o microfone e preguei. Na pregação eu dei um laço, eu fiz quase... Depois, pastor, o senhor não acho que não entendeu o que eu digo. Não entendi mesmo não. Só vocês dois são os santos do culto? Porque hoje é assim, pastor. A pessoa se exclui, não, eu sou santo. Na verdade é um fariseu. Fariseu de uma marca maior. Proscunel é prostrar-se diante daquele que pode, que é, que tem. Quando você for cantar, cante para Ele. A pregação é para nós, mas o louvor é para Ele. Oramanda ya candaias. Levanta essa mão e dê o teu melhor. Glória a Deus, se tu podes. Adorar a Deus. Independente se o camarada canta bonito ou feio. E eu vou dizer uma coisa que às vezes eu disse para umas pessoas, eles não entenderam. Proscunel independe se tem instrumento ou não. Adoração, proscunel, independe se tem microfone, se a voz é bonita, se a voz é feia, se tem arranjo, não tem. Proscunel é quando alguém curva-se diante de Jesus e diz, tu és, tu podes. Aleluia. Faz barulho de glória a Deus aí, proscunel. Adorador, Baitorias, meu Deus, vá para o Salmo 22 e o verso 3, repita comigo, como Deus reage à adoração. Vamos lá, olha só. Todos nós vamos ler. 1, 2, 3. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Ó, só uma tradução. Santo, hagios. Tá? Tu que habitas. O verbo aí para nós
percebermos como Deus reage, está ali, pastor, habitas. A palavra habitar aí traz a ideia de misturar-se, de fazer parte de algo. Vamos imaginar uma família. O pai, a mãe, a família tradicional, filhos, no meu caso não, mas o casal, eles habitam, o marido habita na mesma casa da esposa e a esposa habita na mesma casa do marido. Então, o verbo habitar, olha, se tu não entenderes, o verbo habitar aí significa que quando se adora, Deus se mistura. E eu vou ser mais forte ainda. Só tem um jeito de tirar Deus do trono. Vejam, quando se adora, é errado nesse salmo dizer que a igreja sobe. Não é verdade. É Deus que desce. Eita, eu gosto de original por causa disso. Porque quando a igreja adora, Deus diz, opa, estão me adorando, eu quero fazer parte. Quero fazer parte disso aí. Se tu não der glória a Deus, eu quero fazer parte. Deu para entender? Quando você adora, ele faz parte. Ele se mistura. É por isso que Apocalipse diz que ele anda entre os candelabros. Que é a tipologia da igreja. É por isso que quando a igreja explode a adoração, é porque ele está misturado. É por isso que igreja que não sente mais nada, é porque ele não se misturou. É que a igreja não adorou. Aí alguém diz, que culto frio. Claro, você não adorou, ele não se misturou. Comece a adorar e ele habita, ele habita, ele habita. Oh, eu quero profetizar para esse ministério aqui, que todas as vezes que essa igreja adorar, Deus vai se misturar. Deus vai dizer, é comigo agora. O segredo da presença de Deus está na adoração. Quando se adora a Deus, o que diz Atos 16? Que agora é iluminação. Quando eles estavam presos, depois de ter expulsado ali o demônio Delfos da adivinação, eles foram chicoteados no logradouro público e colocados na mão do carcereiro. Aí Paulo vai criar um culto que na cultura judaica é 9, meio-dia e 3. Ele cria um perto da meia-noite. Ele coloca mais um. São 4 agora. E eles oram e cantam. Oram e cantam. O que Deus faz? Vocês já pararam para pensar por que houve o terremoto? Porque Deus é tão grande, irmão, que o cárcere não coube ele. Aleluia! Não, eu vou embora. Vocês não querem mais nada? Tchau. Aí o cárcere, eu estou vendo já vocês pregarem isso, né? Aí o cárcere ficou tão pequeno, aí as portas começaram... Não coube ele. Foram abertas todas. A glória de Deus começou a vazar. Aleluia. Hoje Deus vai arrebentar através da nossa adoração. Darás todas as correntes que cercam-nos. Você crê? Hoje Deus vai abrir todas as portas que estão fechadas através da tua adoração. Você crê? Ramaia é. Ei, eu sou profeta da Bíblia essa noite, eu estou profetizando. As portas estão fechadas, as janelas estão fechadas, mas comece a adorar para você ver. Ele vai descer e vai arrebentar. Adora. Todas as correntes que cercam a tua casa, tua família. Comece a adorar, que Deus vai abrindo as portas.
É por isso que quando você adora lá no quarto, o teu quarto fica cheio, porque ele se mistura. Deu para entender? É ou não é, pastor? É por isso que lá no gabinete, quando você adora, o gabinete fica cheio, porque ele se misturou. É por isso que você adora e você diz, que presença é essa? Porque ele se misturou. Deu para entender? Não vai nos faltar a presença de Deus enquanto nós adorarmos. Jesus disse, vem a hora. E já chegou. Chegou aqui. Desde o dia em que nós aceitamos a Ele, que os verdadeiros proskunel, Rabai Troas, Rai Shurnemia, terão sintonia com Ele, relacionamento com Ele. Levante essa mão, querido, e receba algo do céu esta noite aqui. Através da tua adoração, Deus está restaurando o teu lar. Através da tua adoração, Deus está salvando a tua casa. Através da tua adoração, Deus está trabalhando na guerra que tu não podes vencer. Rashebia, Doria, Candaraia. Através da nossa adoração, Deus se mistura. Se mistura. Se mistura. É por isso que quanto mais você adora, mais cheio de Deus você é. Entenderam? Porque tem crente que eles vivem adorando e eles transmitem uma adoração para nós, é Deus da vida deles. Quando menos se adora, menos se sente. Ah, pastor, mas o senhor precisa entender que eu sou quietinho, eu sou assim meio. Não é verdade, porque quando lá fora tu não para de falar. Talvez agora na Copa tu vai gritar gol. Então não é que você é educado, é porque você é frio. Não tem outra explicação. Porque quando é para falar mal dos outros, você sabe abrir a boca. Aí quando chega, não levanta a mão, eu dou glória a Deus para dentro. Quem inventou isso, glória a Deus para dentro? O rio tem que sair. E principalmente nós que pregamos, temos que dar glória a Deus quando o outro prega. Porque às vezes a gente só faz barulho quando pega o microfone. Então é melhor ficar com o microfone, compra o microfone e dá glória a Deus. Porque tem gente que só tem revelações quando pega o microfone, já viram? Quando o outro canta, um cantor está cantando e o outro não gosta, ele fica. Mas quando é ele, por que esse não tem no outro também? Deus está vendo tudo, rapaz. Deus conhece todas as coisas, rapaz. Deus não é burro. Camarada, pastor Rafael, quando pega o microfone para pregar e começa a exortar para a gente adorar, ele não dá um glória. Irmãos, eu estou numa fase assim que eu não tenho mais problema para nada. Eu estou terminando. Quem está começando, que dê seu jeitinho aí, né? Achamos aqui os que têm sintonia com Deus. Vá ficando de pé dando glória. Vem a hora e já chegou. Que aqueles que estão na dimensão espiritual adorarão o Pai. Adorarão o Pai. Adorarão o Pai. Adorarão o Pai. Que nunca falte adoração nesta igreja. Parás. Mesmo que você venha cansado, doente, ferido, arrastado, mas não deixe de adorar. Mesmo que você não tenha palavras, coloque o gemido na adoração. Coloque as lágrimas na adoração. Aleluia. 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 Rabassui.
Eu estou sentindo, Deus. Aleluia. Oreias. Deixa eu ler uma coisa aqui e terminar, fazer a oração. Pai amado. 1 Timóteo capítulo 1 e o verso 17. Aqui é um dos cânticos do apóstolo Paulo, uma adoração paulina. Paulo diz assim: ao Rei eterno, oh glória, imortal, invisível, Deus único, seja a honra, a glória para todo sempre. Pastor, sabe qual foi o motivo dessa adoração? É porque o capítulo 1 de 1 Timóteo, Paulo vai falar sobre a sua conversão, como Deus o alcançou. E quando ele percebeu quem ele é e quem ele era, aí ele não aguentou. Paulo diz assim, 1,13: a mim que no passado era blasfemo, blasfemeou no grego, que significa insultar as pessoas. Eu era perseguidor de oco e era insolente rubrites. Paulo está dizendo que no passado ele humilhava, ele perseguia, ele era um sádico, mas alcancei misericórdia. A palavra alcançar é catalambano, que significa alcançar não em cima, embaixo, porque a graça deu um nocaute em Paulo que ele caiu. Caiu como Saulo e levantou como Paulo. Aí depois, pastor, que ele está dizendo isso, ele diz que a graça transbordou nele. Ele diz que a fé e o amor em Cristo transbordou. E ele diz, fiel é esta palavra. Se nós aceitarmos a Ele, por essa razão, eu recebi misericórdia. Aí nessa hora Paulo não aguenta. Ele está falando da sua vida passada e agora diz, mas a graça me alcançou. Eu era isso, aquilo. Ele diz, mas ao Rei eterno. Só adora quem tem gratidão, minha gente. Aí, darás. Só adora quem nasceu de novo. Só adora quem percebe quem ele era e quem ele é agora. O coração de um adorador está cheio de gratidão. Eu vou dizer até você da glória. O coração do adorador está cheio de gratidão. Ele nós é. Eu nasci numa família que não era crente. Meu pai não era crente. Meu avô era macumbeiro. Uma confusão em casa. E eu alcancei aí pregações nesse mundo. Eu não tenho uma família que nasceu no Evangelho. Eu estou no ministério porque Deus quis assim. Nada contra quem tem. O meu sonho era ter um pai pastor, um avô pastor. Então todo dia eu agradeço pelo que eu já fiz. Dedicado 30 anos dos meus 53 anos para Ele, não me arrependo. Mas agora está na hora de cuidar de outras coisas. Mas o meu coração sempre é grato pelo que eu vi, por onde eu fui, o que eu enxerguei nesse mundo. Era para estarmos mortos, abandonados, jogados. Mas quando Deus quer, Ele tira lá de trás. Vou dizer algo, se tu não der glória a Deus, eu vou embora. A chamada de Deus é tão forte na tua vida que quando chegar a hora, Ele vai te buscar aonde você estiver e vai te trazer. Vai te colocar onde Ele quer. Só quem é grato adora. Quem é grato adora. Adore pelo feijão de hoje. Adore pelos livramentos de hoje. Adore porque o diabo armou e nós estamos aqui de pé. Adore porque o diabo quis te matar, mas Deus chegou primeiro e te trouxe aqui.
Adore porque tu não vai morrer na tempestade. Rabandarasuira. Ramacanduriandaras. Daribiandaraia. Feche os olhos e adore. Eu convido os adoradores, o proscunel a adorar. Adora, 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 adora. Adora porque ele se mistura. Adora porque ele se mistura. Adora porque ele se mistura. Ramaias, Orebianda, Daraias. Aleluia, aleluia. Levanta a mão. Vai acontecer algo lindo agora. Levante a mão. Sinta algo do céu. Se tu começar a sentir força, é porque ele começou a se misturar contigo. Rabacandara. Se começar a sentir uma graça, é porque ele diz: opa, vou descer e vou me misturar. Quero fazer parte daquilo. Quero fazer parte disso. Quero fazer parte. Arabatos, Kabá, Tuiga. Quem tem um coração de adorador não é vingativo. Aleluia. Agora coloque a mão no ombro do teu irmão e ele vai sentir esta graça que tu estás sentindo. Ao Rei eterno, ao Rei eterno, ao Rei eterno, ao Rei eterno, ao Rei eterno e imortal. Onde estão os cânticos espirituais falados por Paulo em Efésios 5? Adore a Deus em línguas estranhas aí, vai. Adore a Deus em outras línguas. Adore a Deus em... Olha que graça, pastor Rafael. Que coisa boa, que adoração. Ele se misturou. Ele está misturando-se conosco esta noite. Cânticos espirituais. Eias. Ramanda Yakaias. Isso. Iridaraia. Ideia. Cânticos espirituais. Batizados com o Espírito Santo e fogo, cantem com cânticos espirituais agora. Fale em línguas estranhas cantando esta noite. Está na Bíblia. Cânticos espirituais. Cantando e salmodiando. Eramandaras. Darai candoreas. Enche, Jesus, enche. Te mistura, olha lá, olha que coisa linda. Te mistura, te mistura, te mistura. Te mistura, Jesus. É para ti, Jesus, é para ti. Tu que habitas no meio dos louvores, é para ti, é para ti. Oh, adora, adora, adora. Aleluia.
Chegou a hora que os adoradores têm sintonia com o Pai. O Pai aqui não terá nenhuma dificuldade para nos achar, porque nós estamos com sintonia. Vamos orar, espero ter ajudado os irmãos. Coloque sua mão no ombro de alguém, vamos orar uns pelos outros. Somos corpo. O Senhor continue abençoando vocês. Deus continue guardando o pastor Rafael nas viagens. Deus está prosperando o ministério, né? Só ouço aí as fotos, aí vejo as fotos. Ele para cá, para ali, coisa boa, né? A gente tem que orar para Deus livrar de acidente, na estrada, nos aviões, porque se der uma zica lá em cima, só Jesus mesmo e pronto. Orar por ele, por esse ministério tão maravilhoso. Quero voltar umas vezes aqui, para a gente manter essa comunhão. Vamos orar. Consegue orar pelo teu irmão essa noite aí? Consegue? Ore por ele e ore com ele essa noite. Diga: Deus, ajuda o meu irmão sempre te adorar. Aconteça o que acontecer, todas as circunstâncias, mas que ele entenda que a adoração é fundamental. Mesmo que ele esteja sendo esticado, mesmo que ele esteja atravessando o Getsemane, que ele te adore antes. Mesmo, Senhor, ferido, sangrando, nós queremos te adorar. E que Satanás nunca roube esse princípio da adoração. Tua presença é tão forte aqui. Tua presença é tão forte aqui, Jesus. Que tem dias que a única coisa que nos resta é adoração. É te adorar, é o proscunel, é dobrar-se. Reishamanaias. Guarda o líder desta igreja, a sua família, os obreiros que o cercam, cada membro congregado. Peleja as suas batalhas, Senhor. Vence as suas guerras. Araishnavios. O que é isso que estamos sentindo aqui? É que o Senhor resolveu se misturar conosco. Ilumina todas as decisões do teu servo. Fala ao seu coração. Fala com ele, te revelando. Que a tua vontade seja sempre a vontade do teu servo. Aleluia. Agora eu quero que você abrace pelo menos 24. E diga para ele: proscunel. Diga: não pare de adorar, meu irmão. Abrace 1, abrace 2, abrace 3, abrace 4, abrace 5. E diga: não pare de adorar. 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 Diga para ele: aconteça o que acontecer, não pare de adorar. Não pare de adorar. Eita! Não pare de adorar. Eu não preciso transformar pedras e pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim.
De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como o deserto isso vai passar, por isso resistido estou. E quando as lutas em me enfrentar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como o deserto isso vai passar, por isso resistido estou. E quando as lutas me enfrentar, o teu anjo vai me alimentar. Mas te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. E posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Ramandara Calabash.
Cadê o hino, Ana Laura? Cadê o hino? Cadê o hino? Cadê o hino? Cadê o hino? Vamos eu te adorar, te adorar, te adorar, te adorar. Te adorar. Posso não ver que esse deserto vai chegar para nós ir embora para casa. Volta de novo, volta de novo. Agora os homens vão cantar e as mulheres vão dar glória a Deus e aleluia. Valendo? Só os homens cantando e as mulheres dando glória a Deus e aleluia. Vamos lá. Te adorar. Agora as mulheres cantam e eu quero ver se os homens vieram dar glória a Deus e aleluia. As mulheres, te adorar eu quis. Para Deus descer e se misturar com a gente, jogue as duas mãos lá em cima. Te adorar é o que sustenta. Ai, eu não vou. Ai, ai, e louvarei meio as. Ai, é mais que extrato. E agora eu posso não ver o amanhã, que se der. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Maravilha, 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 maravilha.
Amanhã tem mais, amanhã tem mais. Posso contar com os obreiros e a igreja amanhã? Diga amém. Quantos estão felizes pela vida do pastor Carvalho Júnior e quer tê-lo novamente conosco o mais rápido possível? Diga amém. Eita, que maravilha. Seja sempre bem-vindo, pastor. Cadê o certificado? Vem aqui, Jefferson, entrega o certificado para ele. Esse é um certificado de participação, pastor. Glória a Jesus. Aí, aplauda o Senhor Jesus pela vida do pastor. Meus irmãos, amanhã, a partir das 19h15, nós estaremos aqui novamente. Amanhã é sexta. Amanhã é sexta? Amanhã, então, é o pastor Samuel Procópio. Ele vai estar aqui, trazendo uma palavra do céu para nós. Amém, irmãos? Amém. Então, a partir das 19h15, o pastor João vai estar orando. E o pastor Nilson vai nos despedir com a bênção apostólica. Muito obrigado aos obreiros pela cooperação. O pastor Rodrigo está aí, estou feliz. Eu vou ter que ligar para a namorada dele. Deixa ele ficar pelo menos um domingo comigo. Agora estou com ciúmes também. Eita glória. Nós vamos orar? Aprendi essa noite, né, pastor Carvalho? É difícil. Eu estou até agora meio tenso. Não, mas acontece. Uma vez eu estava pregando, esse camarada, e eu pregando, e o Atlantique, aquele grande transatlântico, e o Atlantique. Aí o irmão chegou e soprou para mim e disse: pastor João, não é Atlantique, é Titanic. Fazer o quê? A gente erra, né? Vamos orar. Querido Deus, eterno e soberano Pai, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem falado conosco, pelo aprendizado desta noite. Pai Celestial, continue